Vamos lá, estamos chegando nos últimos episódios da temporada dessa série, que é os que estão ficando bem melhores, e hoje vamos analisar o que a gente pode esperar. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja. Eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo de análise de trailers e prévias, vamos dizer assim, né? No caso hoje vamos falar das prévias do episódio 8 da primeira temporada de The Walking Dead World Beyond. Lembrando pra vocês que os episódios 9 e 10 vão passar juntos, então só tem mais 2 semaninhas de World Beyond e vamos ter muita análise aqui, porque esses são os melhores episódios da temporada, com certeza. A situação lá na série já tá ficando bem tensa, hein? Sem mais enrolar, já quero pedir muito que você clique nesse like, me ajuda muito na divulgação, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, vamos crescer com isso aqui. E eu quero compartilhar com vocês o meu canal de lives. Se você curte games, lá eu faço lives de segunda a sexta, link na descrição. E é o seguinte, né? Já vamos começar aqui com a análise de trailer, exatamente. Porque a gente viu que no último episódio tivemos uma morte aí bem suspeita e já começamos abordando isso. Basicamente esse trailer começa com essa imagem, que não é diretamente sobre a morte, mas alguém está olhando pro céu e esse alguém é o Silas, que é o acusado de ter matado o cara. Mas de qualquer forma, falando diretamente dessa cena do espaço, é algo interessante pra gente analisar, porque no último episódio já teve uma referenciazinha ao espaço diferente. Quando mostra o flashback do início do apocalipse, um dos soldados falam que pode ter vindo do espaço, no foguete, e mais uma vez eles mostraram o espaço, é meio sugestivo e interessante. Mas de qualquer forma, seguindo a cena, o Silas tá alucinando nessa visão do espaço, ele tá muito louco viajando, porque o menino é meio perturbado, e nesse exato momento tem alguém observando ele, que é o Felix, né? Basicamente o que aconteceu depois do último episódio é que tiraram ele do local do crime lá, vamos dizer, e prenderam ele por segurança, até decidirem se foi ele que matou, o que eles vão fazer. Aí assim, a gente segue o trailer pra uma cena que vai ficando tensa, né? Pra discussão deles ali, no caso quem fala é a Huck. Ela diz, né, que ele estava desmaiado no local com a chave de fenda ensanguentada. Uma cena que meio que incrimina ele diretamente. E antes da gente continuar, eu quero falar algo que eu percebi que, pelo que parece, de um lado ali temos uma parte do grupo que não quer acreditar que é o Silas, que pode ser outra coisa. De outro lado temos a galera que tem certeza praticamente que é ele. E falando do lado que vai defender ele um pouco, obviamente temos a Iris aí, né? Ela fala no trailer, você pode ver, que o Tony e o Percy eram vigaristas, ou seja, passavam raiva em muita gente, e pode ter sido algum inimigo que fez isso. Só que é aí que vem um momento de quebra de expectativa nesse trailer, porque até aí a gente começa a acreditar, talvez pode não ter sido o Silas, só que esse momento aponta um pouco mais pra ele, porque numa conversa dele com a Iris, ele diz: eu gostaria de poder dizer o que você precisa ouvir. Ou seja, basicamente a Iris não tá querendo acreditar que ele matou o tal do Tony, e o Silas fala que gostaria de dizer que não foi ele, mas se ele não pode dizer, isso meio que significa que pode ter sido ele. Só que é aí que entra o problema, e algo que me disseram muitos inscritos e tudo mais. Pode realmente não ter sido Silas, só que por causa da mente dele, das lembranças de tudo que ele fez no passado, ele mesmo não tem certeza se fez isso. Justamente porque o Percy, lá, o personagem, pode ter matado, pode ter derrubado o Silas, feito ele desmaiar e deixou ele incriminado, e ele vai acreditar que foi ele mesmo. E assim, seguindo essa cena, a gente já vai para aquelas cenas lá do passado, né, que mostra que esse episódio vai mostrar totalmente em detalhes o que aconteceu na briga dele com o pai dele, né? Tem aí ele derrubando o pai, segurando pelo pescoço, uma cena bem forte. Logo eu vou falar mais sobre isso dos primeiros minutos. E seguindo isso, temos uma cena rápida aí do Felix com a Huck ali do lado, ele dizendo que tudo que ele queria era um novo começo. Ele fala que talvez agora ele consiga isso. Ou seja, este parece ser um momento que eles decidiram o que eles vão fazer com o Silas. O que sugere que talvez vão deixar ele pra trás mesmo. Mas logo essa sugestão já vira meio que confirmação com a próxima cena, porque seguindo isso aí, temos o Silas lá sozinho quando de repente o Elton chega pra conversar com ele. E resumindo a conversa, é só mostrado o Elton falando: eles vão te abandonar. O que assim é realmente um momento triste, um momento tocante, porque eles ficaram todo esse tempo juntos, mas pra série isso faz muito bem. Finalmente problemas em meio a esses jovens, finalmente, vamos ver se isso anda melhor. É assim, seguindo esse trailer, basicamente ele encerra com uma cena mostrando a Huck pegando uma mochila, meio que indo embora, como se o Silas tivesse sido abandonado, e em seguida mostra ele sozinho ali, continua preso com um zumbi indo atacá-lo, como se, tipo, eles abandonaram, mas não soltaram ele pode correr risco de vida. É isso que eu entendi mais ou menos. Assim, pelos trailers da série de The Walking Dead, a gente sabe que eles querem passar uma coisa que realmente não é, e por causa dos próximos primeiros minutos aí que eu vou analisar agora, eu acho realmente que essa cena não é que o Silas foi abandonado já e deixaram ele preso. Se abandonassem ele, não deixariam ele algemado, porque o cara algemado no meio do apocalipse, abandonado, ia morrer. E vamos falar dos primeiros minutos agora, que tem muitos detalhes interessantes. Basicamente o episódio já abre com essa
essa cena, né, que foi mostrada muito aí no trailer, mostrando o que aconteceu desde o último episódio, que eu já falei. Prenderam o Silas por questão de segurança pra decidirem o que vão fazer com ele. Só que nesse momento já tem um aprofundamento muito grande nele, tipo, que ele tá sofrendo muito psicologicamente. A gente vê ele com a respiração ofegante e de fundo, enquanto ele tá preso, dá pra ouvir o pessoal lá dentro conversando, decidindo sobre ele, né, que parece que ele tá ouvindo também. Basicamente a voz ali é da Iris falando, né, que isso não é possível, negando que tenha sido ele, e a Huck fala, ó, a gente já viu coisas que ele fez antes e que ele tava bêbado, tipo, dando indícios que isso pode ter influenciado, que as evidências são claras, ele acordou todo coberto de sangue e o sangue era do Tony. Aí assim, à medida que eles vão falando e tudo mais e o Silas vai ouvindo, ele vai chorando mais, vai ficando mais triste, e de fundo temos o Felix revelando o que o Silas comentou com ele depois daquela cena do final do último episódio. Ele fala que ele disse pra todo mundo que ele não se lembra do que aconteceu, que é exatamente o que eu imaginei. E aí que depois de já mostrar o Silas muito tenso nessa cena, vai lá pra dentro mesmo, mostrando eles diretamente falando. Começo aí com a Iris defendendo, ela falando aquilo que disse no trailer, de que o Tony e o Percy eram vigaristas e por isso inimigos podem ter ido e feito isso. E aí que a Huck responde, ela fala que não tem qualquer evidência de que qualquer outro estranho possa ter aparecido ali e que muito provavelmente outros estranhos inimigos teriam levado eles do local e basicamente ele morreu no local onde ele tava lá mesmo. E aí que seguimos pro posicionamento de outra pessoa, vemos a Hope, que aparentemente acredita que foi o Silas mesmo, né? Ela diz que tudo que ela quer acreditar é que não é ele, mas a Huck já diz que eles viram o Silas perder a cabeça antes, então provavelmente foi ele. Ela completa, né, que ouviram histórias sobre o pai dele, e aí o episódio vai mostrar mais sobre isso. Só que aí outra pessoa já interrompe com um posicionamento a favor do Silas, em defesa, e esse é o Elton. Ele fala que todo mundo está agindo como se não conhecesse ele, que ele é amigo deles e tudo mais, que o Silas ganhou a confiança deles, que tem que ter uma outra explicação pra isso. Talvez animais selvagens, aí junta a Iris ou talvez até o Percy, né? A própria Iris fala que eles não encontraram o corpo dele, meio que dá a entender que eles precisariam encontrar o Percy, que ele pode estar vivo, precisando de ajuda e que ele seria a resposta, mas aí que o Felix interrompe. Ele fala que eles procuraram por horas e tudo mais, tipo, ambienta pra gente que não viu como que foi essa procura deles e diz que encontraram uma trilha de sangue até o rio, que para por ali. Ou seja, esse provavelmente deve ser o caminho do Percy, eu acredito. E aí que entra o grande questionamento pra acabar com toda essa conversa. O Elton pergunta, por que o Silas atacaria alguém que está tentando ajudar a gente? E tudo fica em silêncio, temos essa imagem aí, Huck pensando, e ela diz, eu acho que eu tenho a resposta. E aí que acontece a cena lá do trailer, a Huck vai lá fora em direção ao Silas mesmo, pede desculpa pra ele, pega a mochila dele e leva lá pra dentro, porque ela tem provas ali. Ela basicamente fica um tempo procurando ali, fala que não tem nada a ver com o foco dela, somente que ela viu isso no último acampamento e essa deve ser a prova. Ela pega o texto do tigre e do cordeiro lá dele e tudo mais, e lá no meio temos uma imagem, no caso um desenho do rosto da Iris. Sim, algo que meio que comprovaria que o Silas é fissurado nela e por causa de ciúmes ele teria matado o Tony e tentado matar o Percy talvez. Filho, eu não sei muito bem, preciso assistir esse episódio mesmo, mas eu tô sentindo conspirações por trás disso. Tipo, todo o episódio leva a gente a crer que é o Silas, mas muito provavelmente vai virar esse jogo e não deve ter sido ele. Eu acredito muito que se não foi o Percy, foi alguma outra pessoa externa realmente, e aí está incriminando o Silas. Mas uma outra coisa interessante, talvez teoria demais, que pode entrar no meio disso. Temos a questão dessa imagem no final, que não é a primeira vez que temos o rosto da Iris desenhado em algum local. Não sei se você lembra, nos últimos pós-créditos que tiveram lá do pessoal do CRM, a cientista encontra no caderno do pai das meninas uma imagem, um desenho ali da Iris e da Hope junta, que é um desenho não 100% igual, mas é um pouco parecido, e talvez a gente pode criar uma teoria de que o Silas então que tá fazendo isso, ele é um infiltrado do CRM. Tem várias pessoas que criam essas teorias, eu acho mais que pode ser uma coincidência de desenhos, não foi ele que fez os dois. Mas basicamente vamos pro último sneak peek, que é bem rápido e que mostra exatamente o que aconteceu mesmo no passado do Silas com o pai dele. Basicamente começamos o flashback com essa imagem aí do Silas cansado, machucado ali, com as mãos todas sujas de sangue, sem entender o que aconteceu com ele. E quando ele olha pra trás, tem o pai dele todo esfolado, com o rosto todo aberto, encostado na parede, jogado. Tipo, o Silas bateu nele e não percebeu. E aí que quando ele chega perto do pai dele, o pai custa falar alguma coisa, mas fala, você. E aí que ele lembra, tem um flashback do que aconteceu. No caso, temos o pai dele brigando com ele, xingando em um tom bem pesado, chamando ele de porco, tipo um preconceito mesmo, tem pesado, até que ele tá com um prato de vidro pra acertar a cabeça do filho, e aí depois parte pra agressão. Ele pega o Silas, encosta ele na parede, segura pelo pescoço fortemente
frente, só que o Silas reage. Ele pega um porta-retrato e quebra na cabeça do pai dele. Isso basicamente faz com que o pai dele caia e ele começa a bater no pai e basicamente termina esse sneak peek por aí. Sim, depois ele deve ter desferido um monte de soco, espancou o pai, é a loucura. Mas sim, esse é o episódio. Parece que vamos ter um flashback do Silas bem pequeno também, é o que eu fiquei sabendo. E eu acho que basicamente o foco vai ser resolver esse problema dele, saber se foi realmente ele que fez isso. E no final teremos um incrementozinho, talvez, do CRM. É o que eu acredito do episódio. No mais, quero que você coloque nos comentários a sua opinião. Quero pedir muito mesmo que você clica no like, me ajuda na divulgação. Se inscreve no canal, vamos crescer rumo a 1 milhão de inscritos. Quero compartilhar minhas redes sociais, principalmente meu Instagram. Tá sempre aí embaixo pra saber as novidades aqui. E eu quero compartilhar o meu canal de games. Se você curte a área, o link também tá embaixo na descrição. Vamos lá. No mais, então, é isso aí. Um abraço. Fui!